Eu estava aqui pensando quanta merda a gente escuta nessa vida. Principalmente quando se trata das nossas características. Coisas do tipo, você é burra, você tem dificuldade de aprendizado, você não vai aprender nada, você nunca vai ser ninguém na vida, você nunca vai conseguir ter uma profissão que preste, você nunca vai ser respeitada. E dependendo de quem fala isso pra gente, na época que fala isso pra gente acredita. Principalmente eu percebo muito que quando isso ocorre na infância. Muitas vezes uma mãe, uma avó, um pai, alguém ali, né, uma professora, chega e fala alguma coisa assim desse tipo, né? Hoje eu não sei, acho que não. Mas muitas vezes fala. Eu, por exemplo, quando eu era criança, eu já escutei certas coisas do tipo, você não sabe desenhar, o seu desenho é pobrinho. Eu tinha ódio daquilo. Realmente, meus desenhos não eram assim, ó. Mas o que é arte? Né? A arte é a sua criatividade ali no papel. Então, assim, uma professora de educação artística, ela jamais poderia falar para uma criança que, que ela não sabia desenhar e que o desenho dela era pobrinho. Porque eu lembro bem desse dia, eu acho que eu estava na primeira série ou na segunda, não sei, e eu olhando para o meu desenho, olhando e pensando, meu desenho é uma merda. Eu sou uma merda. Porque automaticamente, assim, se a minha criação é uma merda, porque o criador é uma merda também. Então eu lembro disso. E lembro depois, mais tarde, quando eu estava já no primeiro colegial, uma orientadora pedagógica, meu cu, né? Ela me chamou, e por conta das minhas redações, e ela disse que as minhas redações não eram boas, porque os meus pensamentos, as minhas ideias não eram corretas, e as dela eram, né? Então eu tinha que fazer um tratamento, eu tinha que, né, fazer um acompanhamento ali com ela. Nunca fui. Nunca fui. Eu lembro, eu fiquei olhando para a cara dela e pensando, não, quem tem problema aqui é você. Porque eu já era maiorzinha, mas e já era mais safa, né? Mas se eu fosse pega meio desprevenida, talvez eu acreditasse que realmente eu fosse péssima. Péssima. E eu lembro de ver uma menina que era filha de uma secretária da escola. E ela fazia aquelas redações tipo puxa-saquismo, sabe? A redação dela era sempre nota 10. E eu lembro que eu olhava aquilo e muitas vezes eu chegava a pensar, né? Tipo, eu acho que eu não vou ter futuro, né? Já que a minha é tão problemática assim, me sentia psicopata da escola. Muitos anos se passaram e eu, graças a Deus, graças à vida, graças ao meu esforço, porque acredito que Deus tenha visto o meu empenho na vida, o quanto eu me esforcei, o quanto eu estudei, e Deus falou, eu vou ajudar. Porque com certeza que se eu não fizesse nada, ficasse olhando para o teto, Deus também não iria me ajudar, né? Deus também ia ficar parado olhando, pensando, e aí, minha filha, vamos fazer alguma coisa ou tá difícil, né? As coisas deram certo. E, obviamente, aquela professora de educação artística e a tal da orientadora pedagógica ficaram para trás. Hoje nós sabemos que existem vários tipos de inteligência. Não é porque você não ia muito bem na escola. Eu, por exemplo, as minhas médias eram sempre. Eu sempre passava raspando, gente. Minhas médias eram sempre ali. Ó. Eu nunca fui aquela aluna nota 10. Aí tira 10, 9,5. Não. Eu sempre fui ali, ó, no pó da rabiola ali no negócio. Tá? Eu comecei a tirar notas melhores depois que eu fui para a faculdade, né? Na pós-graduação. Mas aí, assim, eu enxergava algo ali que para mim era importante. De repente, na escola, as coisas aliás, eu acho que tem muita coisa ultrapassada, tá, em escola, que ensinam. Então, eu não conseguia aprender, né? Aquele negócio de análise morfológica. Eu nunca aprendi aquilo, nunca vi serventia alguma para aquilo. Número romano, só fui até o 10. Não consigo aprender mais. E nem por isso eu sou burra. Porque a gente sabe que existem vários tipos de inteligência. Vamos dar um exemplo? O Neymar, por exemplo. Não estou querendo dizer aqui que ele seja péssimo na escola, não é isso. Mas ele tem uma inteligência aeroespacial ali, né? Ele consegue colocar a bola exatamente onde ele quer. Então ele consegue a visão dele, né? A visão fotográfica dele consegue identificar onde estão os jogadores e para quem que ele tem que jogar a bola e exatamente aonde ele precisa jogar. Isso é um tipo de inteligência, gente. Então tem pessoas. Vou dar um exemplo para quem não sabe. A história de Thomas Edison, criador da lâmpada, da eletricidade, da lâmpada. O Thomas Edison, ele é uma pessoa que ele foi um criador.
Ele criava diversas coisas, patentes, etc. Né? Quando ele era criança, o professor dele mandou um bilhete para ele e falou: você vai entregar somente a sua mãe. E aí ele entregou o bilhete para a mãe leu, e ele perguntou para a mãe: o que está falando no bilhete, mãe? A mãe falou, leu o bilhete assim: o professor está dizendo que você é muito inteligente para essa escola e que a escola não possui professores capacitados para te ensinar. Então, que era melhor que eu te ensinasse em casa. Foi isso que ela falou para ele. Muito bem, essa mãe ensinou o filho em casa. Tá? Muitos anos se passaram, né? E aí ele um dia estava arrumando as coisas e tal, e ele achou esse bilhete velho. E aí ele abriu o bilhete. No que ele abriu o bilhete, na verdade, o que estava escrito não é que ele era muito inteligente. Estava escrito o seguinte: seu filho é deficiente mental e não tem capacidade de aprender. Ensine-o em casa. E aí ele chorou na hora que ele viu esse bilhete, porque a mãe dele nunca falou isso para ele. A mãe dele fez acreditar que ele era muito inteligente. A inteligência dele era acima da média. Então, gente, nós estamos falando aqui de Thomas Edison. Então, o próprio Thomas Edison ele foi incompreendido na escola. Ele foi tido como doente mental, deficiente mental, que ele é incapaz de aprender, e o cara inventou a lâmpada. Einstein, por exemplo. Einstein falou após os 3 anos de idade, era péssimo na escola. Então, por aí, a gente percebe que tem vários tipos de inteligência. E não é porque você não ia bem na escola, ou porque alguém está falando para você que você tem dificuldade, ou que você é burra, que você seja. Eu tenho certeza que você não é. Justamente, até muitas vezes os exames de QI, por exemplo, não que não seja um parâmetro de verificação, é um parâmetro, mas eles nem levam mais tanto em consideração isso. Porque os próprios exames de QI, eles identificam, eles traçam o perfil de um tipo de inteligência, e não outros tipos de inteligência. Então não é uma coisa tão simples assim. Né? Eu acredito muito no incentivo, acredito muito na gente acreditar na gente. Né? Eu posso ser péssima em número romano, análise morfológica, mas eu sou muito boa com pessoas. Eu sou muito boa em acalmar as pessoas, em fazer a pessoa ter uma outra visão da vida dela e criar, né, trilhar um outro caminho. E isso é muito importante. E eu me encontrei nesse trabalho. E isso é um tipo de inteligência. Eu tenho inteligência emocional, eu consigo captar aquilo que a pessoa está sentindo, eu fecho meus olhos, eu escuto o que a pessoa está falando, eu entendo aquilo que está por trás daquilo que a pessoa está falando, que nem ela sabe o que é. Então, isso é um tipo de inteligência, sim. E vocês falam que eu sou bruxa. Totalmente diferente, por exemplo, de uma álgebra. Totalmente diferente. Temple Grandin. Eu assisti o filme, recomendo que vocês assistam. Uma zootecnista conhecida mundialmente, ela era até autista, nível 3, é considerado severo, falou só depois dos 4 anos de idade, foi expulsa das escolas. E hoje ela dá palestra, ela tem empresa dela, né? Ela que faz esses frigoríficos todos, ela que monta esses frigoríficos. Né? Então, ela também era péssima em álgebra, era péssima em línguas, era péssima. No entanto, tinha um outro lado de inteligência dela que ela conseguia visualizar aquilo e montar tudo aquilo, né? Que eu escutando essa mulher falar, eu fico de boca aberta com a inteligência dela. Mas é um outro tipo de inteligência. Então, pelo amor de Deus, não duvide mais da sua capacidade, não duvide mais da sua capacidade de realização, sua capacidade de criação e de conquistar as coisas, independente daquilo que você tem escutado na sua vida. Eu garanto que é mentira. Um beijo.